Quem são os 10 chifres? Qual o significado de cada um deles? Acredite você, ninguém contará esses segredos. O que aqui será revelado, eu sei que eu encontrarei muitas pessoas que irão me atacar por isso, mas eu peço seu apoio. Vem comigo. Mas o meu propósito aqui é de desmistificar, trazer o que está oculto dos nossos olhos. Assim como os sacrifícios faziam expiação, as vestes de um Kohen Gadol, um sacerdote, também faziam expiação. Temos a letra Yud, que se deriva da palavra Yud-Kei, Vav-Kei. Shalom. O que será revelado aqui hoje, muito provavelmente você não ouvirá sobre esse assunto, pois essas revelações estão enraizadas na humanidade, em todos os aspectos. Houve um cuidado no livro em que, para não expor um grupo, uma situação, ou até mesmo uma nação, além do que já foram revelados no Sefer Daniel, todos já sabem da temática relacionada a Roma e as suas raízes religiosas, que de uma certa forma dominaram a humanidade nos dias atuais. Todos nós já conhecemos esta parte dominante chamado de Erev Rav, que nesses dias está florescendo, ganhando poderes, e futuramente a conclusão final da profecia de Daniel estará completa. Das 3 principais religiões do mundo, este é o fator incompreensível do Erev Rav. Mas para entendermos estas revelações, devemos começar primeiro a entender o significado dos chifres, pois os chifres significam um estado de elevação espiritual, por um lado. Por um outro lado, significa o declínio, julgamentos, domínio sobre a humanidade. Vamos tentar entender e compreender a visão dos 10 chifres e do chifre pequeno. A palavra em hebraico para chifres é Canaim, que é uma palavra em aramaico. O método de gemátria do seu valor numérico é 410. Bom, aqui já daria muitas aulas sobre esse assunto. Temos então 410. Vamos inverter esse número, temos 104. Lembrando que este também é um método muito usado por muitos cabalistas. Ele é chamado de Tziruf, é o que vou fazer agora. E com isso eu vou revelar aqui um segredo. Anote aí, pegue uma folha e acompanhe comigo. Escreva 104. Agora, risque o 0. Aqui ele será isolado, o número 0. Agora escreva Brasil. Em hebraico é Beit Resh Zain e Lamed. Bom, a sua gemátria é 239. Vamos separar os números. Temos então 2 mais 3 mais 9, que é igual a 14. Seria muita coincidência
Seria muita coincidência tendo o mesmo número nessa palavra, os mesmos números coincidirem, iguais. Sabemos que não há coincidência. A palavra Barzel, que é Brasil, que na sua tradução é ferro. O ferro foi citado várias vezes no Sefer Daniel, sobre a idade do ferro. Interessante. Foi citado também por Daniel as pernas da estátua e seus pés de ferro misturado com o barro. Bom, se olharmos dentro do conceito geopolítico que envolve hoje todas as nações, podemos então entender e classificar as nações em volta do Brasil, em volta do ferro. Bom, não precisamos dizer mais nada. Voltando então para a palavra Canaim, tem mais segredos. Esta mesma palavra, traduzida para o grego, ela é chamada de zelotai, que significa fanático, sectário ou guarda. O mais incrível é que quando começamos a aprofundarmos nesse assunto, nesse nome, agora ouçam, sobre o verdadeiro fanatismo. Houve um fanático na história. Este indivíduo que pertenceu a um grupo, uma seita religiosa, sendo o primeiro fanático na história. Ele foi um homem chamado Judas da Galileia, no século I. Por meio da sua radicalidade canonizada e a sua veemência do seu fundamentalismo religioso cristão, pelo seu fingimento e sua rigidez por meio da violência para com o povo judeu, para que eles seguissem uma nova religião e de que a lei de Moshe já estaria ultrapassada. Este então se tornou um radical religioso, fazendo com que muitos judeus se convertessem àquela seita ou àquela religião. Daí está o nome de Zelotai, conhecida aqui no Brasil como Zelote. Se eu não estiver enganado, há 2 anos atrás houve uma incursão da Polícia Federal do Brasil chamada de Zelote. Eu acho que muitos se lembram desse nome. E esta religião, por incrível que pareça, foi criada mundialmente, uma só religião completa, com sombras judaicas. Este foi mais um projeto dos romanos que deu certo. Houve um movimento político chamado de Zelot, Canaim, chifres, que começou no ano 6º, depois da era cristã. Houve uma rebelião liderada por Simão, o Galileu, por causa de um censo imposto por Roma. Por alguns anos, esse movimento se preparou para ser um grupo armado e organizado. Assim, eles assumiram o controle de Jerusalém no ano 66 e 73, depois da Era Comum, até que a cidade foi retomada pelos romanos e eles destruíram o templo. O último refúgio do chifre Zelot foi na fortaleza de Massada, no ano de 76, depois da Era Comum. Os romanos recuperaram Jerusalém e foram estabelecido um sistema religioso dentro de Jerusalém.
criado por Judas. Essa história, claro, ninguém vai te contar. Sabemos que o nome Canaim é uma religião. Agora veja que interessante. O botão vermelho foi acionado pelos líderes das 3 maiores religiões do mundo. Durante uma cerimônia destinada a marcar o início do projeto, isso estabelecido no coração da cidade, lá onde por anos passava uma avenida com suas 6 faixas ligando a praça de Alexander, e essa via havia apenas um terreno baldio, um terreno vazio. Foi neste local, afinal situado no centro da antiga Berlim, que esteve por mais de 700 anos a histórica igreja chamada de São Pedro. Sobre os restos arqueológicos desta igreja, que está sendo erguida em 5 anos, uma casa incomum para os cristãos, judeus e muçulmanos, com direito à igreja, sinagoga e uma mesquita. O edifício será construído por 3 ambientes ao redor de uma sala central que deverá se erguer por 40 metros, rumo ao céu. Assim está escrito no site aonde eu peguei esta matéria, tornando então um símbolo da união, a união entre as 3 religiões. Este é o link da matéria, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ter acesso a essa matéria. Pronto, encontramos então o significado da palavra chifres. Mas agora eu vou piorar mais um pouquinho essa aula. Falamos de um chifre só até agora. São 10 chifres. Temos 9 chifres para falar. Vamos entender então as 10 idolatrias, os 10 perversos, os 10 reis, os 10 governos, os 10 presidentes, as 10 nações. Mas quem são estes reis que o anjo quis dizer? De acordo com o anjo que explicou a Daniel que os 10 chifres na cabeça do 4º animal, esta pode ser a possível explicação, que ele se referia aos 10 imperadores romanos que governaram Jerusalém. Lembre-se que tudo isso foi escrito numa época diferente, numa situação diferente, com um povo diferente. Bom, e como esses 10 imperadores dominaram Jerusalém antes que o 2º Beit HaMikdash fosse destruído? Bom, temos 10 nomes aqui destes 10 homens que governaram Jerusalém antes do 2º Beit HaMikdash. O Midrash, ele vê ainda um significado mais profundo nos 10 chifres. Hashem concedeu ao povo judeu 10 posições de grandeza que os elevam acima das outras nações. Vamos chamar esse conceito de dons, que são poeticamente chamados de chifres. O chifre é a parte mais alta do corpo de um animal, a parte mais elevada. A parte mais elevada do resto do corpo do animal. Isso significa também, para dominar os seus inimigos, o tamanho do chifre
Isso demonstra medo aos seus inimigos, a algum ataque. Da mesma forma, esses 10 dons distinguem o povo judeu acima do resto da humanidade. Esta é a elevação do povo judeu, comparado a um dos chifres de um animal. O Midrash apresenta um conceito diferente de entendimento desses chifres. No entanto, quando o povo judeu pecou, o Beit HaMikdash foi destruído. Que interessante. Veja, a ação de Hashem, quando o povo de Israel cometeu pecado, Israel ficou sem o Beit HaMikdash. Hashem deixou que ele fosse destruído e que a Shekinah partisse de Jerusalém pelo pecado deles. Os não-judeus se alegraram que o templo era um presente agora deles, dos estrangeiros que ali estavam. Eles tinham todo o controle do Beit HaMikdash naquele exato momento e acreditavam que aquilo era um presente para eles. Veja que incrível, na história nunca se mudou. Veja que incrível, na história nunca se mudou esses fatores. Existem os estrangeiros que acreditam, eles têm em suas mentes que aquilo sagrado agora pertence a eles. Compreendendo a visão dos 10 chifres e do chifre pequeno, os nossos sábios não explicaram, então, sobre os chifres. De acordo com a visão acima, o chifre pequeno, ele estaria de uma forma zombando de Hashem. Os nossos sábios se referiram a Tito, um governador cruel e perverso. Esta foi a visão daquela época, daquele exato momento. Estas opiniões no Midrash sobre o chifre pequeno. Essas opiniões, então, trazidas no Midrash, ele refere-se ao fundador do Império Romano. Ele era um ladrão famoso chamado de Ben-Natsar. Ben-Natsar. Eu estava fazendo a gematria desse nome. Incrivelmente, 373 é o nome para a guerra. Ben-Natsar. Este tinha um grupo de bandidos sobre seu comando. Eles então derrubaram 3 generais, que seriam o chifre, que derrubaria 3 generais. Esta foi a interpretação naquela época, em uma outra situação, em uma outra década, com outros povos. Agora, a história é outra, diferente, mas tendo o mesmo alinhamento, tendo o mesmo conceito. Bom, dessa forma, o chifre pequeno derrubou 3 chifres. Ben-Natsar matava os líderes romanos e a eles colocavam medo, cuja natureza desse homem era cruel. E essa foi a comparação a ele com o chifre pequeno. Mas aos olhos de Hashem, Roma era pequena. Nossos sábios muitas vezes se referiam a todo o Império Romano como inferior, mesmo depois de se tornar uma potência mundial e religiosa e econômica. Por isso merecia ser chamada de pequena.
Primeiramente, como acabei de explicar, a sua origem era vergonhosa. Em segundo lugar, os romanos agiram com a maior arrogância e crueldade para com o nosso povo de Israel, nosso povo judeu. No entanto, uma interpretação diferente do significado do chifre pequeno, que Daniel viu brotando na cabeça do quarto animal. O Ramban, o Rabi Moshe ben Maimon, em sua opinião, referia-se ao fundador da religião do Islã. Vejamos como o Ramban explicou Psukim sobre o chifre pequeno. Uma carta histórica no Igeret Teman, a carta do Ramban aos judeus imenitas. Ramban, que viveu no Egito no século XI, ele foi o principal sábio da Torá daquela geração. No ano de 1172, ele recebeu uma carta dos chefes da comunidade e todos concordaram que o primeiro reino era o leão e Bavel, e o segundo o urso. E todos na época concordaram com o Ramban, trazendo explicações sobre as revelações de Daniel e sobre a revelação dos animais. E todos na época concordaram que o primeiro reino era classificado como leão, o segundo é Bavel, a Torre de Babel, sendo o urso a Pérsia. No entanto, existem opiniões diferentes sobre os dois últimos impérios. Todos os sábios concordaram naquela época que o primeiro reino era classificado e traduzido nessa seção com uma imagem de um leão. Veja, hoje, a visão de um leão, ela é apresentada por uma instituição religiosa que comanda o mundo nos dias de hoje. A segunda imagem, o urso, na visão dos sábios daquela época. É por isso que eu digo, daquela época, dias diferentes, momentos diferentes, povos diferentes. Porque era uma outra situação, dias diferentes, onde a humanidade era dominada por reis. Hoje temos líderes mundiais que têm o máximo de domínio sobre os povos. A imagem de urso que temos hoje é a nação chamada de Rússia e o seu líder chamado de Putin. E a sua gemátria é 155. Enquanto a mesma gematria para a palavra urso, chamado em hebraico de Dov, que a sua gemátria é 6, o Vav. Temos o nome Putin e um Vav. Entenda isto, não é coincidência. A Rússia é considerada, trazida na imagem de um urso. Incrível. Seguimos a visão de muitos tratados do Talmud, também dos Midrashim, de que o terceiro reino, o leopardo, é Yavã. É o quarto animal, Edom. O Midrash Shoher Tov, no Terrelim 6 e 2, explica que cada um dos 4 reinos incluía um segundo. Ismael foi incluído em Edom. No entanto, de acordo com Ibn Ezra, veja no Bereshit 10 e 4, o Metsudah David, em Daniel, Edom é a parte da terceira fera, a Ivan, que é Edom. A quarta fera é
Ismael, o reino dos árabes. Ramban e outros Rishonim se opõem à interpretação de Ibn Ezra. Ramban explica que, embora houvesse outras grandes potências no mundo, além dos 4 reinos mostrados a Daniel, esses 4 são destacados porque governaram os Bené Israel em sucessão direta, cada um substituindo o anterior. Assim traz o Ramban, saía um governo, entrava outro, um pior, outro pior, outro pior, outro pior. Qualquer império além desses 4 foram considerados parte da fera durante o tempo que ela existiu. Esse é o conceito que o Ramban trouxe sobre os animais daquela época, daquele momento. E assim, Ismael é considerado parte de Edom, de Roma. Veja o Ramban na Parashá Balak 24:24, omitido em algumas edições por causa da censura da época. O Sefer Hagillah do Ramban, compreendendo a visão dos 10 chifres e do chifre pequeno em sua comunidade no Iêmen. E ali eles explicaram que muitos judeus estariam incertos sobre a sua imuná, sobre a sua fé em Hashem e na Torá. A vida dos judeus menitas sempre foram dura. E eles viviam sendo ameaçados de morte se não se convertessem ao islamismo. Apostos extras por serem judeus. Mas agora as condições pioraram. O governo que eles queriam que o Ramban respondesse era que deveria resistir suas vidas para não se tornarem muçulmanos. Eles também queriam ouvir que a sua estava anunciando que o Islã era a verdadeira religião e todos deveriam se converter a ela. Essa cassação, essa ditadura por querer converter, ela é antiga e ela também passou pelo Brasil. Pouco se fala sobre o assunto, mas no Brasil houve esse animal também. Se você não se convertesse ao cristianismo, você seria morto. Isso aconteceu também aqui. Sobre os 2 judeus que apareceram no Iêmen, que alegaram ser profetas, e a todos se converter a eles. Um deles se proclamou que era o próprio Mashiach, e ele ordenou que os judeus distribuíssem todo o seu dinheiro entre os pobres e preparassem para a entrada em Eretz Israel. Este segundo homem parecia ser um tzadik e dizia-se que ele realizava milagres. Os judeus estavam, portanto, inseguros e se deveriam obedecer-lhe. O que o Ramban aconselhou os judeus a fazer? O Ramban respondeu com uma longa carta conhecida como Igeret Temã, e ele explicou que o terrível sofrimento dos judeus imienitas não era como os judeus acreditavam, uma prova de que Hashem os havia abandonado, ou que a Torá não era mais verdadeira. Virachalom, que isso também não passe pela sua cabeça como passou na cabeça na época do povo judeu. Pelo contrário, aqui estão pequenas artes que o Ramban escreveu como resposta. Estou triste que o governante esteja forçando vocês a se converterem à religião dele. Mas esse fato não deve diminuir nossa emuná em Hashem e em sua Torá. Essas foram as palavras do Ramban ao povo que estava sendo castigado e morto para se converterem a uma determinada religião. Assim também aconteceu no Brasil.
Assim também aconteceu na Europa. Muitos foram caçados e mortos por não aceitarem o cristianismo. Essa é a história. Esta é a verdadeira história. Muito se conta na história. Ao convertimento forçado, muitos mudaram seus nomes. Muitas famílias ocultaram seus nomes judaicos para protegerem seus filhos, suas famílias do cristianismo, das religiões que operavam no Brasil. Também. É uma história que pouco se conta também. Este é o quarto animal que Daniel previu e viu o que aconteceria no mundo. Se vocês estudarem o livro de Daniel, verão que ele prevê que muitos judeus seriam enganados e perderiam sua emuná no exílio, perderiam sua fé na Geulá, no exílio. É essa época que estamos. Apenas um pequeno número permanecerá fiel. Ontem eu estava estudando e chegou uma mensagem no meu celular, uma mensagem de texto de uma pessoa. E lá dizia: Youssef, o tempo acabou. O tempo esgotou. Apenas sobreviverá aquele que permaneceu com a sua emuná determinante em Hashem, em sua Torá. Youssef, o tempo acabou. Eu fiquei com aquilo. Eu dormi pensando nessas palavras. O tempo acabou. Realmente, só sobreviverá aquele temente a Hashem. O profeta Yeshayahu profetizou que qualquer um que tentasse acabar com a nossa nação não teria sucesso no final. Um deles foi Yeshu e Maomé. As pessoas achavam que seus ensinamentos eram semelhantes à nossa Torá, porque muitos de seus mandamentos e proibições eram semelhantes ao que está escrito na nossa Torá. Isso é como dizer que a estátua de madeira ou de metal é a mesma que uma pessoa. Uma criança pequena pode alegar que os dois são semelhantes, por causa da semelhança e das formas externas. No entanto, nós sabemos que esta é uma imagem sem vida, compreendendo isso dos 10 chifres e do chifre pequeno. Entre outras, todos os mandamentos da Torá têm um contraste que contém órgãos que se referem aos chifres. Cada mitzvah, cada mandamento de outras religiões são conchas que sustenta a pessoa a alcançar a perfeição. Esta explicação simples de que este chifre pequeno que derrubou os 3 reinos, este líder, na verdade, com todos seus seguidores e todos seus líderes são vistos na visão do profeta Daniel. Daniel viu que o chifre tinha olhos semelhante aos de um homem, que significa grandes eventos futuros. Isso também significa que este líder apresentará uma religião. Muitos vão se adequar a esta nova religião, essa religião de Goi, de estrangeiros. Daniel 7:25. Isto significa que um grande líder exigirá que a Torá seja anulada e de que as mudanças nela sejam feitas. Com todas as suas distorções, agora a humanidade enganada será pela sua semelhança
desses livros com a Torá. Bom, a religião foi estabelecida. O líder alegará que é um profeta e trará discursos pomposos. Este também fará planos para mudar todos os conceitos judaicos. O calendário, dias e anos seriam mudados e anulados. Esta proeza gospel já aconteceu, distanciando todos da verdade. E muitos judeus perderam sua emuná, sua fé em Hashem e na Torá, com este engodo da Sitra. Mas lembre-se, o tempo acabou. Os judeus serão entregues nas mãos dos inimigos por um certo período de tempo. E estamos aqui hoje, presenciando esta profecia. Israel hoje está isenta dos comandos dos estrangeiros? Israel hoje é uma nação livre, sem um comando político, sem o comando da OMS, dos Estados Unidos. Israel é uma nação livre, que vive debaixo da Torá, das leis da Halachá? É uma pergunta. Israel hoje é dominado por quem? O que Israel fez nestes últimos 2 anos? Obedeceu ordens dos estrangeiros? Enquanto isso, seu povo adoecendo, será que este não era um dos chifres vistos por Daniel? Esse assunto eu vou trazer no próximo vídeo. Por que Israel está sendo dominado pelos estrangeiros? Porque há um domínio sobre Israel hoje. Acredite você, Hashem protege Israel. Mas quando Israel peca, eles pagam e as consequências são grandes e pesadas. Bom, próximo vídeo eu quero trazer aqui esse último animal. Você vai se surpreender com esse último animal. Bom, eu fico por aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo, onde estaremos falando sobre os governantes que hoje dominam as nações. E lembrando, temos ainda a volta, o retorno de Nimrod. Temos aí o levantamento de um homem que será aplaudido, Gilgamesh. Ele faz parte desse ensejo dos chifres e desses animais. Eu estarei trazendo sobre esse assunto. Você vai ficar perplexo de saber o significado de um desses animais que surgirá da terra. Aguardo você no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E se você quiser ajudar o nosso projeto, fazendo uma tzedakah de R$1 ou R$2, eu agradeço a você. E desejo a todos uma ótima semana. A todos. Espero o seu comentário aqui sobre esse assunto. No próximo vídeo estarei falando sobre uma dessas feras que é o próprio Nimrod,
Gilgamesh, de volta para a profecia, para dominar o mundo. Aguardo você. Que Hashem os abençoe. Shalom. Lehitraot. Tudo de bom. Baruch atah Hashem.